Hoje nós gostaríamos de falar sobre a descida do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Algumas denominações acreditam que quando você vem para Cristo e o Espírito Santo entra dentro do teu coração, você já é batizado com o Espírito Santo. Outras não. Umas dizem que você só é confirmado o batismo com o Espírito Santo quando fala em línguas. Mas nós vamos agora rapidamente, nesses 10 minutos, falar alguma coisa sobre esse assunto, baseando-se na Bíblia. Não estou me baseando em teologia humana. Eu estou me baseando naquilo que está escrito na Bíblia. Certo? A Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, você pode ler, tá? Que consideramos o dia do Pentecoste. Vou começar a ler a partir do 2, versículo 2, capítulo 2. De repente veio do céu um ruído, como não foi um vento, foi como um vento, que impetuoso, que encheu toda a casa, estavam todos assentados. Eles apareceram umas línguas como, não foi línguas de fogo, foi como, algo parecido, de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles, certo? Diz no 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Aqui não está falando línguas estranhas, aqui está falando noutras línguas, não está falando língua estranha, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos e todas as nações que estavam debaixo do céu. E ouvindo-se, pois, aqueles ruído, ajuntou-se a multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, para você poder entender o que, em poucas palavras, ali tinha judeus, tinha persas, tinha grego, tinha egípcios, pessoas que falavam em língua diferente. De repente, quando o Espírito Santo desceu, eles entenderam na sua própria língua de nascência, daquela língua que eles nasceram, eles entenderam o que eles estavam glorificando a Deus. E eram homens que não tinham cultura. Não são esses homens galileus, ou seja, não são essas pessoas pobres, pessoas que não têm estudo. Como é que eles estão falando na nossa própria língua? É como você agora estivesse no local e estivesse ali, porque foi no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste foi o dia que celebrava o Pentecoste e tinha pessoas de várias nacionalidades ali. Tinha pessoas de várias nacionalidades. É como agora se você fosse em Israel e encontrasse lá um grego, encontrasse um chinês, um japonês, um americano, um turco, um indiano, um brasileiro, um argentino. E de repente um grupo saía sem nenhuma cultura e começasse a glorificar a Deus na própria língua natal daquelas pessoas. Foi o que aconteceu naquele dia de Pentecoste. Pelo amor de Deus, não foi língua estranha naquele dia. No dia que o Espírito Santo desceu, não foi línguas estranhas. Isso foi dado mais à frente, que foi o dom do Espírito Santo em falar em línguas, certo? E vou te explicar também mais à frente o que significa, para que serve as línguas estranhas. Aqui no caso, não foi línguas estranhas. Aqui no caso, foi línguas que foi entendida pelas pessoas que tinham aquela nacionalidade. Então, se ele era um judeu, ele entendia glorificar a Deus no dialeto judaico. Se eles eram franceses, na época, eu estou dando uma ideia para você poder entender, certo? Eles entendiam o francês, ele entendia o inglês, ele entendia o latim, ele entendia o português. Então, cada pessoa entendia a sua própria língua, a língua que a pessoa de nascença. Não adianta você querer refutar, não adianta ficar nervosinho, não adianta, porque nesse dia do Pentecoste ninguém falou em línguas estranhas. As pessoas falaram línguas que era conhecida na época. Então, desmistifico essa ideia
de que o batismo com o Espírito Santo naquele dia foi falado em línguas estranhas. Eles não falaram em língua estranha. O Espírito Santo veio como, não foi um fogo, mas foi como um fogo, como um vento, como significa parecido, igual, se ter uma ideia, para você poder ter uma ideia, certo? É como se um carro que corre, mas foi o carro que correu? Negativo, certo? É como um avião que voa, você voa? Negativo, certo? Então, para você ter uma ideia mais ou menos do que eu quero dizer para você, que naquele dia do batismo com o Espírito Santo, não foi falado línguas estranhas, foi falado línguas que as pessoas que estavam ali entenderam direitinho que estavam sendo glorificados a Deus na sua própria língua. Tanto é que eles disseram, não são esses varão galileus? Mas como eles podem falar línguas que eles não têm estudo? Eles não estudaram francês, não estudaram inglês, não estudaram o aramaico, não estudaram o judaico, não estudaram isso, não estudaram aquilo outro, e vai por aí afora. Eu acho que até aí você entendeu, certo? Então, tá aí no livro de Atos dos Apóstolos. Agora, em relação a línguas estranhas, não simboliza exatamente que você, tá, vai ser batizado com o Espírito Santo e vai falar em línguas de imediato. Isso é uma filosofia que a Assembleia criou, que a Assembleia de Deus criou no Brasil. Mas na verdade não é isso. Falar em língua estranha é o resultado de ser cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você fala em línguas. Só que essas línguas, o apóstolo Paulo, se você ler lá direitinho, se você estudar, é porque é pouco tempo para falar muita coisa, você vai ver que ele diz, se não tiver um intérprete, que fale com ele, com Deus, que não fique atrapalhando o culto falando em línguas direto. Ou seja, se aquela língua não tiver um francês, um inglês que interprete aquilo dali, tá? Que ele cale e que fale com Deus. Por que ele está querendo dizer que nós torcemos também isso? Se ele não está falando para ninguém ali e está falando só com Deus, aí vem a línguas estranhas, que é o dom de línguas, aí é línguas estranhas, línguas diferenciadas, línguas que alguns dizem que é dos anjos, língua que alguém diz que é do Espírito Santo. Aí ele fala com ele e Deus. A língua é para edificar você. As línguas estranhas não é para edificar João nem Pedro. A línguas estranhas é para uma auto-edificação espiritual tua. É a tua comunicação do teu espírito com o Espírito Santo de Deus. Essa é a finalidade das línguas estranhas. Não é a pessoa ficar falando lá em língua estranha, balá, 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 eis que estou convosco, mini, 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 e vou agora, vou curar, mini, mono, mono. Isso é hipocrisia, e provo você dentro da Bíblia que isso é hipocrisia. A interpretação de línguas, na verdade, não é assim. A interpretação de língua é quando a pessoa fala outros tipos de línguas, tá? Que aquela pessoa vem entender que é línguas humanas, certo? Línguas que você conhece, e tem uma pessoa que interpreta. Agora, as línguas estranhas, não há ninguém que interprete, porque ela é uma comunicação do teu espírito com o Espírito Santo de Deus, que nem você sabe o que ele está falando, nem você tem ideia. É a comunicação do teu espírito com o Espírito Santo de Deus, certo? Que faz essa comunicação através da língua. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quem quiser falar em línguas, fale com ele mesmo e Deus, porque é uma edificação pessoal. Essa história das pessoas chegarem na igreja e começar a profetizar e falar em línguas estranhas é uma fraqueza do profeta. É uma fraqueza do profeta. É uma fraqueza do profeta. Porque a profecia, o indivíduo tem que se levantar e dizer o seguinte, olha, aqui é o Senhor que está falando, é isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e pronto, acabou. É assim que funciona o dom de profecia, certo? Ah, mas não tem profeta, mas a profecia tem que ser assim, não é falar 10 línguas e depois 10 palavras de entendimento, 5 línguas e 5 palavras de entendimento. Isso não é profecia, isso foi arranjo feito
por cabeças de pessoas que não pensaram e criaram essa regrinha, essa situação que não está na Bíblia. Eu desafio qualquer um me a mostrar na Bíblia que tem que profetizar dessa forma, certo? Então há uma diferença do batismo com o Espírito Santo, que é a capacitação, que é a unção para você fazer as coisas, e o dom de línguas, que são coisas completamente diferentes. Não fique triste se você aprendeu errado, aí não é culpa minha, porque eu também aprendi errado. Mas com o tempo eu fui lendo a Bíblia e fui aprendendo. E estou aprendendo a cada dia que passa. Enquanto eu estiver vivo, quero aprender. Então, quando você vê essas coisas, você não vai censurar, mas dentro de você, você vai saber que aquilo está errado. E está errado. E outra coisa, a pessoa que fica ali usando línguas repetitivas, é porque ela criou aquele padrão e aquele hábito. Tem pessoas que ficam He-Man, Higeia, toda hora Higeia, toda hora Higeia. Isso não é o Espírito Santo, não. Tira isso da tua cabeça. As línguas, ela modifica com você falando, ela vai modificando, ela vai tomando outro trajeto, ela vai te edificando, ela vai melhorando o teu interior, porque ela vai renovando o seu interior, porque vai uma comunicação entre você e Deus. Então não é repetição de língua, patapatou, patiputou, ngimenou, iquiquitou, irreminou, e que a pessoa repete sempre aquela língua estranha, é da pessoa, é a pessoa que faz aquilo, não é o Espírito Santo. Me perdoe, mas me mostre na Bíblia. Me mostre na Bíblia que a língua é repetição, que as línguas estranhas é repetição, que ele divide é conhecido porque que ele fala terra, não sei que, mas não sei que mais lá. Aí fica repetindo aquela língua estranha pro resto da vida dele. Isso é errado. As línguas, ela modifica, ela vai modificando nos seus lábios, no seu interior, porque são línguas dadas pelo Espírito. São línguas que é a comunicação do teu espírito com o Espírito Santo de Deus. Então fique aí essa palavra para você, não fique triste. Se você tiver mais dúvida, coloque no comentário, certo? Aí, você também não concordar, coloque no comentário, mas me mostra trecho bíblico. Não venha para cá com filosofia religiosa. Não venha para cá com filosofia religiosa, certo? Eu quero que você me mostre dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. E a profecia, ela só serve para ensinar, redarguir e corrigir. Só isso. Só isso. Ela não é para ficar desmascarando as pessoas dentro da igreja. Que você está em pecado, desce daí, que não sei o quê. Não. Se você perceber que Deus quer te usar, você vai chamar a pessoa em particular, vai dizer, ó, Deus falou para mim que você está em pecado assim, assim, assim. Chama uma testemunha, tá? E fala com a pessoa direto. Mas tem pessoas que gostam de envergonhar as pessoas em cima do púlpito, envergonhar as pessoas dentro da igreja. Deus está me revelando aqui que agora tem alguém em pecado, mas aponta a pessoa que está em pecado. Não, chegue perto da pessoa e fala, olha, Deus falou para mim, chama geralmente uma testemunha, como a Bíblia te ensina. Olha, preste atenção, Deus falou que você está em pecado assim, 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 assim. Pronto. Evita a confusão dentro da igreja, que o que mais tem é confusão com esse negócio de língua estranha, com profecia, certo? Então, em nome de Jesus Cristo, por favor, não me interprete mal, mas essa é uma realidade que a igreja tomou para si e faz uma confusão terrível, doutrinária, teológica, uma hermenêutica completamente diferente, e nós estamos nesse bagunção que estamos aí. Pessoas que faz vídeo falando em línguas, virou chacota, gente. A línguas estranhas virou chacota, virou meme na internet. Você está botando a coisa santa do Espírito Santo, que é a intimidade de você com Deus. Que tristeza! Está colocando uma intimidade com você com Deus na internet para ficar falando línguas estranhas, para servir de chacota para o mundo todo ver aquilo. Que coisa horrível!
Se você quiser orar em línguas, vai para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, fala ali em línguas, ora em línguas meia hora, 2 horas, 3 horas. Eu já orei em línguas e é a coisa mais linda, porque você sai confortável sem saber o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa no mundo espiritual, mas tu não sabe o que aconteceu. Tu não tem ideia do que aconteceu, tu só sabe que aconteceu alguma coisa, porque a língua foi uma comunicação entre teu espírito e o Espírito Santo de Deus, certo? Então, fica essa palavra aí de sabedoria, de reflexão. Se você não concorda, leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Estude mais a Bíblia. Não vá pela cabeça das pessoas. Não vá pela cabeça de outro. Mas ele é um homem de Deus, ele é isso, ele é aquilo outro. Na verdade, todo homem de Deus peca. Então, Deus te abençoe. Até a próxima. Não se esqueça de deixar seu joinha, seu comentário. Se você concorda, você coloque aí seu comentário. Se você não concorda, quero que deixe o versículo apontando que eu estou errado. Deixe o versículo bíblico, não é versículo isolado, não. Quero texto com contexto, certo? E não estou aqui para agredir ninguém. Estou aqui para simplesmente esclarecer aquilo que eu fui esclarecido. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar seu joinha, seu gostei e até a próxima.